Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre a igualdade de gênero no mundo. A Islândia se tornou o primeiro país a considerar ilegal o pagamento de salários menores às mulheres, um avanço em relação ao resto do mundo. E bem diferente do Brasil, que ainda coloca a mulher numa condição bem inferior. Aqui, as mulheres ganham em média 21% a menos que os homens, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Homens e mulheres ganhando o mesmo e garantido por lei. Muitos países do mundo têm esse direito. Só que a Islândia, país que fica próximo ao Círculo Polar Ártico, é o primeiro a proibir que a mulher ganhe menos que o homem. O Reino Unido aprovou em 1970 o direito ao pagamento igualitário. Já no Canadá, quando se exerce a mesma função, homens e mulheres devem ganhar o mesmo salário. No Brasil, o desequilíbrio continua. As mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos. Na nova pesquisa chamada Mulheres, Negócios e a Lei, a Bélgica, Dinamarca, França, Letônia, Luxemburgo e Suécia foram avaliados como países onde há paridade de 100% nos direitos econômicos. Na Islândia, a porcentagem de igualdade ainda está em 96,8%. No Brasil, em 81,8%. E, por último, a Arábia, com 25,6%. Para debater o assunto, convidamos Lia Zanota, professora de antropologia e pesquisadora, e Luiz Fernando Cordeiro, advogado trabalhista. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Prazer. Professora, o mundo vai conseguir um dia seguir o exemplo da Islândia plenamente? Segundo alguns cálculos, se nada se fizer, tipo assim, se não houver nenhuma lei, nenhuma fiscalização, levam 100 anos. 100 anos? 100 anos. Mas pode ser muito mais rápido, como em vários países, quando você tem uma legislação com fiscalização. Porque, de fato, o Brasil tem, desde a consolidação das leis trabalhistas, a ideia, a proposta escrita da igualdade com as mesmas funções entre homens e mulheres. No entanto, falta fiscalização e todas as empresas, de alguma forma, elas criam atividades iguais, mas com nomes diferentes. E aí, por terem nomes diferentes, só indo à justiça que você provar que há uma equiparação, e isso a maior parte das empresas fazem. Qual a importância da justiça do trabalho para esse tipo de conflito e outros no Brasil? A justiça do trabalho, ela cumpre um papel extraordinário no meio da sociedade, que é da garantia dos direitos trabalhistas, seja de homem, seja de mulher. Chegou-se a falar que a justiça seria extinta, a justiça do trabalho, que não teria importância mais na sociedade? É uma das justiças mais utilizadas pelo cidadão e ela está garantida pelo artigo 111 da Constituição Federal. Então, somente uma emenda constitucional para tirar a justiça do trabalho. Agora, uma coisa é você tirar o órgão, mas os direitos prevalecem. Então, outro órgão do Poder Judiciário deverá julgar os conflitos caso a justiça do trabalho venha a ser extinta, o que eu acho muito difícil. Na Islândia existe a possibilidade de multar os infratores, né? Aqueles que eventualmente ainda persistem com a ideia de pagar um salário menor às mulheres. Isso seria possível no Brasil? Olha, com certeza. Inclusive, não só a Islândia, agora, recentemente, Portugal também tem essa mesma legislação de que é possível multar as empresas que discriminam por sexo. No Brasil, você tem um projeto de lei já de 2011, que está parado, mas que também teria a mesma ideia de multar as empresas. Então, eu acho que o fundamental é que você tenha não só legislações que, de fato, mantenham, fiscalizem, como também campanhas para que você entenda a igualdade de gênero entre homens e mulheres, porque o que acontece é que a grande parte dos recursos humanos de várias empresas, elas usam artimanhas, põem os homens em determinado lugar para trabalhar e dão o nome de, por exemplo, auxiliar de produção. As mulheres fazem a mesma coisa e elas são auxiliar de fabricação.
e aí é como se não houvesse equiparação. Então, isso é quase que se precisa de uma grande campanha, de uma fiscalização. A Justiça do Trabalho é fundamental, o Ministério Público é fundamental, o Ministério Público do Trabalho, para conseguir, em uma grande campanha, que a própria sociedade entenda que não há porquê as mulheres fazerem a mesma função e receberem menos. É como você diz, é falta de respeito, a dignidade igual das mulheres. O Banco Mundial, há 10 anos que vem fazendo esse ranking dos países que vem respeitando mais ou menos a mulher. Apenas 6 países do mundo, e curiosamente a Islândia não está aqui nessa lista, imagino que não esteja dentro desse ranking completo, temos Bélgica, Dinamarca, França, Latívia, Luxemburgo e Suécia. São os 6 países que marcaram 100 pontos nessa escala de respeito às mulheres. E ainda segundo os próprios dados do Banco Mundial, a rede de televisão CNN fez um cálculo dizendo o seguinte, que neste ritmo as mulheres não terão plenos direitos até o ano de 2073. Como é que o senhor analisa isso? Olha, primeiro que, como a professora acabou de colocar, o grande problema do Brasil é a falta de fiscalização. Então, nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos o Ministério Público do Trabalho. Eu pensei que fosse a questão cultural mais grave. Eu acho que a cultural também, não podemos colocar um único vilão aqui, mas eu acho que a fiscalização, ela muda os conceitos da sociedade. Muda a cultura. Muda a cultura. Porque uma vez que a nossa Constituição, ela prevê, sim, a proibição, no artigo 7º, inciso 30º, a proibição de salários diferentes em decorrência de sexo. Então, nós já temos na nossa Constituição, no artigo 7º, desde 88. Claro. E como a professora também colocou, o artigo 461 da CLT, ela não fala cargo, fala função. E função se destrincha em atividades. Então, se as atividades são idênticas, independentemente do nome da função, deve-se ter o salário igualitário. E a Justiça do Trabalho tem prestado um papel importantíssimo nesses casos, bastando a comprovação que são feitas as mesmas atividades, independentemente do nome da função ou do cargo, se dá o direito ao mesmo salário. Por isso que a fiscalização também é importante. Quer dizer, a cultura é tudo. Inclusive, essa fiscalização, saber que, a própria legislação brasileira já fala dos salários iguais. Então, eu acho que o que eu coloquei, com o que você colocou, se complementam, porque se trata, sim, da cultura, se trata, sim, da cultura dos recursos humanos das empresas, mas se trata também do Ministério Público do Trabalho, se trata também dos juízes do trabalho, se trata também dos nossos congressistas, que esperamos que os homens percebam isso e que a bancada feminina trabalhe para que efetivamente se faça uma fiscalização e se cobre multas das empresas. A lei fala que empresas com mais de 25 funcionários terão de obter certificação atestando a existência de políticas de igualdade salarial. Que lei é essa? Ela já está em vigor ou ainda não está homologada? Não, a CLT ela não trata desse incentivo. Não obstante a CLT não tratar desse incentivo, não há uma norma legal ainda nesse sentido, a negociação coletiva que se perfaz através de acordos ou convenções coletivas pode trazer esses incentivos. Professora, me chama a atenção essa questão do Brasil em relação a não considerar a importância da mulher no mercado de trabalho e em outros setores da vida do país. E as mulheres são maioria no Brasil hoje. Como que a gente pode mudar isso assim num regime de urgência, professora? Campanhas, educação escolar? Tudo é muito. Por que é necessário? Porque nós, em termos dos dados do Fórum Mundial, quando eles pensam os dados de igualdade de gênero, não só na economia, mas também na política, nós perdemos para a América Latina. Perdemos, né? Perdemos. Então,
para o mundo, então, para a Islândia, para os países, para a Suécia, Dinamarca, perdemos muitíssimo. Então, é realmente repensar e uma campanha que tem que ser, não pode dizer onde, em todos os lugares. Tem que ser legislação, tem que ser a justiça, enfim, a educação em todo lugar. É uma campanha, mas com certeza eu acho que uma lei que multe as empresas seria importante, uma grande campanha importante, e a educação. A educação é fundamental. Quer dizer, como não se falar de gênero na educação? Nós temos que falar de igualdade de gênero. Uma política que proponha não se falar da igualdade de gênero é não falar das mulheres, é não falar da desigualdade de trabalho, é não falar da violência contra as mulheres, é não falar do assédio contra as mulheres. Não é possível. Então, eu entendo que o executivo é importante que fale, que seja importante e que defenda as mulheres, os seus direitos em todas as esferas, porque o Brasil, nós estamos atrasados na economia, na política, no ambiente doméstico, o alto grau de feminicídios e de violência crônica. Quer dizer, nós estamos realmente num lugar muito abaixo. No segundo fórum, nós estamos no 90º lugar entre 144 países. Não temos que nos orgulhar disso, não. Não. Voltando a falar da Islândia, o caminho que as mulheres percorrem na Islândia não é uma coisa nova, né? Desde 75, as mulheres fizeram uma greve lá no país. Como é que você avalia essa posição social dessas mulheres em relação ao Brasil ou a outros países da América Latina? Eu acredito que não podemos colocar plenamente o exemplo da Islândia sendo um país de 350 mil habitantes somente, né? Então, um país muito pequeno, e sendo que o Brasil tem dimensões continentais, né? Um país com 350 mil, muito diferente de um país com 210 milhões de habitantes. O que eu entendo, né, não obstante a Islândia ter feito essa greve em 70, poucos sabem que o Brasil, mesmo sem WhatsApp, sem redes sociais, sem e-mail, sem telefone, em 1920 teve uma greve geral com a participação das mulheres aqui no Brasil. Então, uma greve geral em 1920, onde as mulheres já pleiteavam, estavam conquistando o seu direito ao voto. Então, as mulheres já têm uma participação muito anterior à década de 70. Mas houve uma estagnação nesse processo. Eu acredito que a estagnação, não obstante ser vários fatores, como a colega colocou muito bem aqui, mas um em especial, eu acho que a legislação está atrasada. A lei está atrasada? A lei é atrasada. Vamos falar disso daqui a pouquinho, no segundo bloco? Claro. Voltamos já, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa discussão sobre a igualdade de gênero no mundo e o exemplo da Islândia, que proibiu salários menores para as mulheres em relação aos homens. Você dizia que a lei está atrasada no Brasil. Houve um avanço em 1920, ali um pouco antes do período do Getúlio, sim, tá certo? E depois houve uma estagnação. Onde que está o atraso da lei e por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que foi consertado, acredito eu, com a reforma trabalhista agora, em 2017, que era o artigo 394 da CLT, que falava o seguinte, que os homens, ao fazer sobrejornada, ou seja, horas extras, não tinham nenhum intervalo. As mulheres, intervalos de 15 minutos. E isso não era respeitado. Então, quando você tem uma abundância de direitos, isso gera uma abundância de diferenças. Nós não sabemos que os homens e as mulheres têm suas diferenças e ela é importante no sentido de se igualitar as condições e os direitos. Deixa eu tentar entender uma coisa aqui. Na sua avaliação, o fato de as mulheres terem direito a 15 minutos de break, de intervalo, isso acaba conspirando contra a igualdade dos direitos? Às vezes, a proteção demasiada, sim, para o empresário, ele olha com um prejuízo. Então, por exemplo, 15 minutos, se eu contratar mulher, eu vou ter 15 minutos a menos de
de trabalho. Porque o empresário, para ele tanto faz, se é homem, se é mulher, se ele é homo, se ele é hétero, ele visa o lucro. O produto. Então, a partir do momento em que se colocam proteções que hoje nós talvez estamos desatualizados, e isso gera ainda um desconforto para o empresariado, e isso se reflete, infelizmente, numa promoção, nos salários, que não deveria, claro, mas nesses 20 anos é isso que a gente acaba escutando do empresariado, que há uma proteção demasiada, talvez, e desatualizada para a mulher. Mas veja o seguinte... Eu quero ouvi-la, professora. Tem países, falando desse assunto, tem países como a própria Noruega, Suécia, que a licença, falando em direitos, então a proteção parental, ela permite a licença para a mulher e para o homem. Então, depois que tem o filho. O mesmo período? No mesmo período. Alguns não tinham o mesmo período, outros um período também para os pais, mas menor que o das mães. Em alguns países é o mesmo. Bom, em alguns outros países você permite que a mulher que está grávida, que tem o filho, se ela quiser, ela pode ter um tempo parcial. Aí, se em determinado momento é considerado proteção, aí se diz, então, para os homens também podem. Então, você tem uma lei que acaba também protegendo, porque grande parte das mulheres que recebem menos, no Brasil, é porque é mulher mesmo. Na grande parte dos países, é no momento em que tem o filho que a carreira se torna mais difícil. Então, são duas coisas que vão contrários à mulher. Eu diria, não é a questão proteção, é realmente o estereótipo, é o preconceito contra a mulher. Acha que a mulher, fazendo a mesma coisa, veja o que eu disse, faz a mesma coisa, não é por causa da proteção e se paga menos, se divide, tem estudos sobre isso na sociologia do trabalho, na antropologia do trabalho, que mostra que você tem preconceito. Voltando aqui ao exemplo da Islândia, foi também lá que uma mulher assumiu pela primeira vez a cadeira de presidente de um país. O mandato da presidente Vigdís Finnbogadóttir foi de 1980 a 1996. Quer dizer, esse já é também um exemplo da participação mais visível da mulher no cenário político. Com certeza. Né? Inclusive no parlamento, lá na Islândia, são 50% dos parlamentares são mulheres. Quer dizer, ou seja, toda a ideia de que a mulher é plenamente apta para a política está posta na hora que você tem 50% dos parlamentares mulheres. Então, é isso que eu queria... Isso é obrigatório ou foi uma coisa espontânea, professora? Não, foi um processo... De conquista. De conquista. Foi um processo de conquista. E foi aos poucos, não foi num determinado momento, mas foi aos poucos e agora são 50%. No Brasil são 30%, né? Não são 30%. 30% não? De forma nenhuma. Não chegam a 15%, 10%. Não, isso dos eleitos, mas a cota é de 30%, não é isso? Mas a cota... 30% é a cota de candidaturas. Isso. E o que significa que, de novo, você tem um preconceito funcionando dentro dos partidos políticos. Por quê? Como é que eles poderiam tomar um homem e dizer assim... Eu estou querendo dizer que o preconceito funciona que se torna legítimo. Aí volto até o tênis, torna-se legítimo. Você tem audiência, você tem isso, mas o tênis é uma coisa em que as mulheres têm um peso muito maior que o futebol. O futebol tem uma diferença maior. E mesmo assim elas ganham menos. A audiência aumenta. Então, além da audiência, além de tudo, você tem o preconceito dizendo que para a mulher é diferente, eu posso dar menos. Isso está lá no fundo da mente da humanidade toda, quase, porque você veja como isso no mundo não tem lugar nenhum onde as mulheres ganham mais que os homens. Eu vou reforçar. No caso do futebol nos Estados Unidos, a maior audiência é das mulheres. Os salários não. Só para reforçar o seu argumento. Quer dizer, então a ideia da audiência, os estádios lotam lá com as mulheres. E o futebol masculino, ele não tem essa pegada. Eu acho que tem também a ver com um fator de um globalismo, né? Então, porque se você leva, por exemplo, um Kaká, que foi jogar em Miami, no time de Miami, não se tem como levar uma estrela que no mercado mundial tem um valor com
um preço menor, igualitário. Então, também tem que ter essa visão global, que é o que eu volto a dizer. As nossas empresas aqui no Brasil também têm uma disputa global, não só com as nossas próprias empresas, mas uma disputa global, onde direitos trabalhistas são muito distantes, não só para os homens, mas para as mulheres também, como nós estamos discutindo aqui. O que torna difícil. Por isso que eu bato numa tecla que a nossa legislação ela precisa ser modernizada, tanto para se igualar homens e mulheres nos direitos pátrios e dentro do Brasil, mas também com uma concorrência global. Professora, a senhora acha possível que nós pudéssemos ter uma lei na CLT que melhorasse essa condição da mulher no mercado de trabalho? Uma das formas que está sendo discutida, que é na Islândia, que aconteceu em Portugal, então, quem sabe este é o caminho, então vamos por este caminho, não é o ideal, mas é você multar as empresas que fazem uma diferenciação por sexo, uma discriminação por sexo. Essa é uma forma. Na medida em que, como você disse, está globalizado, é alguma coisa que está dando certo, inicialmente, na Islândia, em Portugal, em outros países, já tem um projeto caminhando no Congresso relativamente a isso, seria uma forma. A outra é uma campanha que nós não podemos não ter Justiça do Trabalho, nós não podemos não ter Ministério Público do Trabalho. Não é possível essa fala como se fosse fácil, porque ela vai afetar trabalhadores e trabalhadoras, não só na igualdade de salário, mas em todas as disputas. Até porque se você elimina esse tipo de justiça, vamos dizer, especializada, você vai acabar gerando um acúmulo em outro tipo de justiça. Exatamente. O papel da justiça do trabalho, ele é primordial, né? Mas ele é o último. Como a professora colocou aqui, a fiscalização e o exercício de defensorias públicas, do sindicato com ações públicas, uma empresa que faz essa diferenciação, o sindicato ele tem legitimidade, como o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para as ações coletivas e multar essa empresa. Não obstante não ter uma lei, mas se mostrando a discriminação, por exemplo, vou citar uma lei aqui, claro. A Lei 9.029 de 95, ela, além da discriminação, há sim, penalidades pecuniárias para essas empresas. Então, acho que falta também uma participação em conjunto, porque o justiça do trabalho é o último. Depois que a pessoa saiu, demora anos e anos. Mas a participação do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e sindicatos, eu acho que... E do cidadão também, de procurar os seus direitos, de exercer os seus direitos, eu acho que acaba forçando essa mudança na área social. Porque geralmente as mulheres, quando vão à justiça, elas vão, geralmente, depois que já perderam o emprego, para dizer que é uma desigualdade. Então, ela é muito posterior, porque a pessoa está no trabalho, dificilmente ela vai na Justiça do Trabalho. Em determinados momentos, ela vai. Mas, para conseguir a igualdade, o risco é muito grande, então isso acontece a posterior. Então, nós precisamos, sim, do Ministério Público do Trabalho, que esteja presente, nós precisamos do Executivo que entenda isso, o Congresso que entenda, e uma grande campanha em favor da igualdade de gênero no trabalho, sem o que nós não podemos. Porque, veja, nós já ganhamos muita coisa, as mulheres, no sentido de que elas entraram no mercado de trabalho, elas entraram no sistema educacional e, veja, o preconceito é de tal ordem que a diferença de salário é maior, sabe aonde? No ensino superior. No ensino superior? No ensino superior, quanto mais você tem pós-doutorado, doutorado, mestrado, ou você tem especialização, ou só o ensino superior completo, a diferença entre o salário de homens e mulheres é maior do que no nível do ensino fundamental, elementar incompleto, que tem também diferença, mas o gap é menor. Havendo uma discriminação, você já transcende o aspecto trabalhista. Você pode enquadrar uma situação no Código Civil, até no Código Penal, sim, a questão salarial, enquadrada como discriminação nesse ambiente de trabalho, ela também seria não há uma tipificação. Não, porque o Código Penal, no artigo 1º, ele fala que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, o direito penal ele é muito fechado. Okay. Só há um crime se enquadrar naquela tipificação, naquela conduta exata. E essa conduta exata no Código Penal não existe. Mas no civil daria? No civil, indenização, sim. Indenização. Num caso como esse dos professores graduados, pós-graduados, pós-doutores que estão discriminando as mulheres, poderia aplicar aí uma
uma ação civil? Uma ação, na verdade, se for dentro do ambiente do trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal, aí a competência é da Justiça do Trabalho. E agora, professora, vale para a senhora ou não? Não, é interessante que aí no Código Civil teria que pensar quem faz, né? Geralmente são instituições que fazem, então a coisa complica mais porque não fica claro aquele que é responsável. Mas é alguma coisa que... É uma saída. É uma saída. Mas eu posso colocar algo, acho que interessante, que a professora colocou aqui. Não obstante não se identificar quem, o responsável é a empresa. É a empresa, é a legislação, exatamente. A legislação, ela fala que... eu estou dizendo, é a empresa. É o direito, é o dever da empresa ter um meio ambiente de trabalho sadio. Agora, havendo o apontamento e a comprovação do ofensor, a empresa sendo condenada, ela tem o direito de regressar e reaver esse valor de indenização daquele que o praticou. Perfeito. Só queria complicar um pouquinho mais, pensando assim, não é que o que se dá, às vezes, no nível superior, é que você também usa aquela armadilha ou aquela estratégia de você definir funções diferentes para o homem e para a mulher, para não sair diretamente... É difícil enquadrar, mas pode haver enquadramento. Porque para enquadrar no Código Civil, você teria que ter a indenização, a equiparação. E realmente a estratégia anterior é você fazer com que as mulheres recebam menos, mas dando nomes diferentes. Entendi. Isso funciona profundamente, portanto, eu acho que teria que ser fiscalizado o que é que você... Exatamente. Como é que atividades iguais com nomes diferentes? Muito bem. Eu agradeço, que o tema é aquecido, né? O tema é quente. Agradeço muito a participação de vocês pela distribuição aqui, divisão de conhecimento. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.